minha mente. E isso entrou como uma flecha. Mas hoje é uma noite de milagre. Se você crê, você recebe o seu milagre hoje aqui. Fala, eu recebo o meu milagre. Declare isso. Eu recebo com força. Senhor, é para mim. Eu quero. Eu recebo o meu milagre. Amados, creia. Os céus se abrem. Ele quer ouvir a tua voz. Ele quer ver a tua fé. Não importa o tamanho da tua fé. Pode ser o tamanho de um grão de mostardo. Eu quero o meu milagre. Amém ou não amém? Declare isso, igreja. Adore ao Senhor. Aleluia. Oh, Os fechados se abram. Teu reino venha mover. A nossa fé e esperança em Deus. Os céus fechados se abram. Teu reino venha mover. A nossa fé e esperança em Deus. A resistência é da carne. E quando você vem aqui, quando você louva o Senhor, quando você entrega esse culto nas mãos de Deus, essa resistência da carne, ela cai. E você entra no mover do Espírito de Deus, para tomar posse daquilo que Deus está te dando, que Deus está te entregando esta noite. É desse jeito, igreja. É que isso tudo se prepara. É para o mover de Deus. Todos eles se preparam para louvar, para adorar, para buscar a presença desse Deus na sua vida. Para que ocorra um milagre, para que você seja uma testemunha viva de Deus aqui nessa terra. Não importa quem é você, de onde você veio, como você veio, se eu sou improvável, se você é um improvável, mas Deus está ouvindo a sua voz, o seu clamor. Ele sempre ouviu e sempre ouvirá. É o sobrenatural de Deus. Amados, quando eu vinha para cá, estava frio. Eu tinha feito uns trabalhos de manhã, estava cansado, e de repente deitei, descansei, relaxei. Mas a vontade era ficar em casa, aquele frio gostoso. Eu falei com a minha esposa a mesma coisa, e minha esposa dá vontade. Aí nós falamos, mas a gente tem que vencer a carne. A carne não pode sobrepujar o espírito. Desperta, tu que dormes, levante de entre os mortos. Porque o dormir, amados, é fazer como se deixar levar pela carne. Nós temos que reagir. E é aqui que você reage, na casa de Deus. Você vem para renovar a sua fé, a sua força. Não sei por onde você deixou, não sei por onde que você se atrasou, não sei por onde que não, mas fique aqui. Aqui é um mover de Deus. Desperta, ó tu que dorme, levante diante dos mortos, e Cristo te iluminará. Deus está neste lugar. Que os céus se abram, Senhor, e o mover de Deus venha sobre a tua igreja, para a glória do teu nome, Senhor. Quando você sai daqui, você é a igreja lá fora.
E tudo isso que você recebe aqui, você pode passar para outra pessoa. Você pode dizer porque você crê. Você sabe que é um milagre. Você é um milagre de Deus. Você é um milagre de Deus. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Amém, Jesus. Abra sua Bíblia em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 15. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Até a nossa... Glória a Deus. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 15. A palavra de Deus diz no versículo 1. Amém? Todos estão vendo aqui no telão. Aproximam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir Jesus. Os fariseus e os escribas cochichavam, murmuravam, dizendo: este Jesus recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. Só até aqui, irmãos. Senhor, em nome de Jesus, fala conosco, traz para nós revelação da tua palavra, porque precisamos dela para viver, e dela não somos filhos. Através dela se tornamos filhos, porque nós ouvimos e cremos, e é pela palavra que obtemos fé. E é por isso que Paulo diz aos Romanos, capítulo 10, versículo 17, se ouvides a tua palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E nós cremos, Senhor, que tu vieste a este mundo para nos tornar filhos, para nos tornarmos irmãos em Jesus, para te recebermos o Espírito. E se cremos nas tuas palavras, nas tuas verdades, nos tornamos filhos também, em nome de Jesus. Você está dando glória a Deus, igreja? Quero que vocês prestem bem atenção no versículo também. Agora nós vamos ver versículo 11. Quero começar no versículo 11 com vocês. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, quero que o Senhor me dê a parte. Versículo 11, Lucas 15, tá? O mais moço deles disse ao pai: pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Quero só perguntar para vocês: quem recebeu os bens? Quem recebeu os bens? Os 2 filhos. Amém? Talvez a gente não perceba algumas coisas, alguns detalhes do filho pródigo, que são importantes dentro da palavra de Deus, para a gente poder discernir o que faz um com dinheiro, o que não fez o outro, e por que um reclama, por que um tem, por que outro não tem. E a gente vive numa vida de comparações, olhando sempre para a grama do vizinho. Eu sempre falo que a grama do vizinho parece mais bonita, mas ela pode ser uma grama sintética, e por isso que não tem problema, não tem nada, mas é porque não tem nada, porque é a sua vida, é a sua essência que faz com que essa grama crie algumas raízes incômodas ali, que vai crescendo no mato, e você tem que tirar umas batatinhas, algumas coisas, e você sempre tem problema. Parece que a do vizinho é sintética, por isso que você não vê erros, mas porque ele não aparenta isso, ele só aparenta nas redes sociais o que é bom, o que é maravilhoso, e a nossa vida parece problemática. Mas todo mundo tem problema, todo mundo tem dificuldade, todo mundo tem as suas lutas para enfrentar. Deus é fiel, amados, para com você e para com todos aqueles que o buscam. Deus é fiel. Se o buscar, ele se deixa achar, para que você possa ter resposta. Não importa o teu caminho até aqui, importa que seu caminho daqui para diante. Quando você tem Jesus no coração, você tem um advogado junto com Deus. E é isso que Jesus veio para auxiliar. Ele não pode auxiliar aquele que não busca, que não procura, mas aquele que o busca, com certeza encontrará. A porta vai se abrir. Isso é a palavra de Jesus
daquele que em vocês. Aqui a casa foi feita por causa de quem? Por causa da palavra de Deus, por causa de Jesus, porque um homem aceitou e passou para outros, e outros para outros, e chegou até vocês, chegou até a mim. Amém, queridos? Agora, lá no princípio, no capítulo 1 de novo, de versículo, aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores, para o ouvir. Quem foi que se aproximou de Jesus? Publicanos e... Engraçado, né? Os publicanos e pecadores. Por que os publicanos e pecadores? Porque eles precisam. Porque quando ele se considera publicano, quando ele está carente, ele está precisando, ele sabe que está faltando, tem uma ausência dentro dele. Jesus veio para aqueles que são doentes, aqueles que são sãos não precisam de médicos, disse Jesus. E os fariseus não, já se consideravam santos, separados, e os escribas murmuravam por ter consciência e achar que já estavam na presença de Deus. E eles disseram: este recebe pecadores e come com eles. Jesus comia com pecadores, mas não vivia como eles. Jesus anda no meio de pecadores, como Deus. Nós também devemos andar quando saímos daqui, para poder ser luz no caminho daqueles que pecam, para ser exemplo naqueles que vão precisar de você. Nós somos chamados para ir fazer discípulos em nome de Cristo, em nome de Jesus, e é por isso que você está aqui, que todo o testemunho, toda a vitória que você alcançar, com certeza isso vai refletir em alguma pessoa que está observando você. Então nós estamos passando por provas, para quê? Para ser aprovado. Toda prova que você vai fazer, você quer ser reprovado? Não. Se você vai para uma escola, você vai começar a estudar, você não quer ficar só no primeiro ano, no segundo ano, você quer galgar outros passos. Para isso você estuda, por isso que você se esforça. E a mesma coisa no lado espiritual, há uma grade espiritual que existe através da palavra de Deus para você crescer, para você aumentar o seu grau de conhecimento de Jesus e saber que nas provas você está aqui para ser aprovado. E é por isso que você vem a palavra, por isso que você ouve a palavra, por isso que você vai para a sua casa e recebe essa palavra e guarda ela e procura alimentar você da sua fé, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Amados, uma outra coisa, então Jesus lhes contou esta parábola. Mas esta parábola eu vejo de uma forma tríplice. Como assim, pastor? Para mim é uma parábola só. Existem os textos separando as parábolas aqui, como primeiro a parábola da ovelha perdida. Eram 99 e uma se perdeu. Se perdeu saindo do aprisco. Ficou fora do aprisco, se distanciou das 99. Eram 100, 1% saiu e se despregou. Mas é uma ovelha perdida. Essa parábola ela tem uma conotação justamente para que você possa entender daqueles que estão perdidos. Mas como se perdem? Como deve se perder, com por que se perdem? Eu estava lendo o texto o autor de Hebreus capítulo 12, meditei muito sobre isso, hoje e ontem, sobre 12:1, que ele fala que nós temos a rodear uma nuvem de testemunhas, e isso é importante a gente entender. Abra sua Bíblia, em Hebreus capítulo 12, Hebreus capítulo 12, no versículo 1. Portanto, também nós, visto que temos a nos rodear tão grande... Faz um favor, vamos ler o capítulo 11 de Hebreus, o versículo 39, para a gente poder fazer dentro de um contexto, que isso aqui foi separado depois, negócio de capítulo, tudo, mas ela é uma continuidade. Olha só, versículo 39. Ora, todos estes homens, que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós,
não fossem aperfeiçoados. Portanto, vírgula, também nós, visto que temos a nos rodear tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Eu estou trazendo um texto, mas estou dentro de, como eu vi uma mensagem, dentro de uma plataforma, que é a mesma coisa. Estou colocando aqui uma coisa que é importante para que você veja quando você se afasta de Deus, quando a pessoa se afasta. Aqui ele está fazendo o Hebreus capítulo 11, todo ele fala sobre fé, e fala sobre os heróis da fé. Cita desde Abel, desde Abraão, de Isaac, de Jacó, de Davi, de Moisés. Cita todos aqueles heróis da fé que conseguiram, não às vezes alcançando a promessa, porque eles deram continuidade que a promessa chegasse até a mim e até você. E nós estamos dando continuidade também a esta promessa que Deus deu lá para Abraão e chega até nós. Mas o que eu quero que vocês entendam, que eles foram testemunhas. Portanto, também nós temos também a nos rodear grande nuvem de testemunha. Nós, para quê? Para que nós possamos calcar os nossos pés na palavra de Deus. E nessa nuvem de testemunhas, que tem no capítulo 11, nos desembaraçar de todo o peso e do pecado. Eu tive meditando sobre o que é peso. Pecado, você sabe o que é, o que separa você de Deus, é o pecado contra a palavra, contra a obediência, a desobediência a Deus. Agora, o que é um peso? O peso são coisas que nos separam de Deus. São situações que nos envolvemos e que nos apegamos e essas coisas nos afastam de Deus. Quantas pessoas se separam de Deus por causa do dinheiro, por causa de uma situação financeira, ou por causa de uma doença, ou por causa de uma questão de rejeição do passado, a pessoa traz contigo ressentimentos, mágoas, coisas que vêm de trás, perdas que você teve, traições que você teve, situações que você não esperava, aconteceu na sua vida. Um irmão mesmo da igreja às vezes faz com que você se separe, um pastor, e uma palavra que é lançada sobre a sua vida, que torna um peso espiritual para que você possa se afastar de Deus. E esses pesos fazem com que nós, dentro às vezes da casa de Deus, nos afastamos. Esquecemos do amor de Deus, que é maior do que todas as coisas, que foi o amor através da cruz do Calvário, um amor que sobrepuja todas as coisas, que veio para quê? Para que nós nunca nos separaremos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, que foi muito maior do que qualquer peso, do que qualquer situação, que o que você se envolveu, que do passado tenta prender você, amarrar você, deixar você sem ouvir a voz de Deus, e muitas vezes ficar chateado achando que Deus é contra você. Então Deus está chamando a atenção, chamando você para a proximidade hoje aqui. Deus quer falar com você que nada pode se separar do amor de Deus. Romanos capítulo 8, vamos lá, vamos ler, que é bom de ler. Romanos capítulo 8 diz o seguinte: versículo 37, em todas essas coisas, porém, eu quero que vocês leiam junto comigo, em todas, está escrito aqui? Aqui? Em todas, chegou? Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio, porque eu, nem a altura, nem qualquer outra criatura poderá se separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus.
Aleluia. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas para o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia. Nada e nem ninguém pode te separar do amor de Deus. Nem eu e nem ninguém. Eu posso acontecer um fato comigo e fazer você ficar triste, abatido. Uma outra pessoa pode ficar, mas nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A minha missão é fazer você se aproximar de Deus, mas muitas vezes a gente é ser humano, e uma pessoa que talvez faça, ou de propósito, ou sem querer, nada pode fazer você se separar da casa onde você congrega, da casa onde você está, da casa que te chamou para a remissão dos seus pecados, para você tirar todo o peso. Aqui é para lugar para tirar, para lançar fora tudo aquilo que vem contra a sua vida, para tentar te afastar de Deus. Aleluia, Jesus. Voltando ao nosso texto principal do capítulo 15, amados. Eu vou ler agora do versículo 11 em diante. Nós temos aqui a parábola do filho pródigo. Como eu falei, são 3 histórias. A parábola da ovelha perdida, a dracma perdida. A dracma perdida, inclusive, ela foi perdida dentro de casa. A ovelha perdida, quando foi encontrada, teve festa. A dracma perdida, depois que foi encontrada, teve festa. E também, o filho pródigo, quando foi encontrado e voltou para casa, teve festa. É muito importante nós vermos que Deus se agrada quando você é encontrado por Ele, ou quando você é reencontrado com Ele, porque isso alega o coração de Deus, porque Deus quer você perto dele. Isto é a missão de Deus, trazer você cada vez mais próximo dele. E essa é a missão que nós temos como servos de Deus, fazer colaborar com isso. Hoje eu recebi uma conversa muito agradável, que eu falei, meu Deus, é esse caminho? Eu conversando com o irmão, preocupado, conversando sobre a vida dele, como é que ele está, a caminhada dele e tal, cristã, e ele falando comigo, pastor, eu falei assim, hoje eu tive uma oportunidade, falei ontem, sei lá, essa semana, e encontrei uma pessoa, e falei de Jesus para essa pessoa, e ela está afastada, e eu fiquei falando disso, daquilo, eu fiquei arrepiado. Se eu fiquei arrepiado, Jesus ficou muito mais. Porque, amados, essa é a missão. A igreja, aqui dentro nós somos santos. Lá fora, você é a igreja. Lá fora, é que você representa aquilo que você recebe aqui. E lá fora que nós vamos trazer os pecadores e publicanos. Publicanos eram políticos, eram pessoas que faziam coisas erradas, pessoas que enganavam, como Zaqueu, aonde Jesus foi lá na casa dele. Nós temos essa missão de trazer essas pessoas para junto da casa de Deus. Isso aqui é lugar onde foi aberto, ninguém mora aqui. Aqui quem mora é a palavra de Deus quando vem ministração. Quando você tem algum encontro, algum evento que você possa referenciar-se com Deus. Então, amados, aqui a parábola do filho pródigo eu comecei falando com você sobre que certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai, pai, eu quero que o senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles, ou seja, dividiu para os 2. Parece que no final da parábola ele esquece disso. Passado não muitos dias, pode botar aqui na tela, tá? Estou no versículo 13. Passado não muito destes dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidade, então foi pedir trabalho a um dos seus cidadãos daquela terra. E esse o mandou para que os seus campos, a fim de cuidar de porcos, cuidar dos porcos. Esse o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele despejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome, vou me arrumar, voltar para o meu pai, e lhe dizer, pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho, trata-me como um dos seus trabalhadores, e arrumando-se foi para a casa de seu pai. Vinha ele longe,
quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos servos: Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele, ponham um anel no dedo dele e as sandálias nos pés. Aleluia, Jesus. Tragam e matem um bezerro gordo. Vamos comer e festejar. Porque ele é meu filho, estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, vou repetir, ao aproximar-se da casa, não entrou na casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou: o que é aquilo? Ele afirmou: o seu irmão voltou. E por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar um bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar dentro de casa. Ele não quis entrar dentro de casa. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Parece o fariseu que estava falando com Jesus. No primeiro versículo, aquele fariseu que falou que Jesus come com pecadores e com publicanos. Lembra bem, a parábola é uma só. Todas as três histórias falam da ovelha perdida, dracma perdida e fala, mas a parábola é uma coisa só. Olha a comparação que esse texto que Jesus faz, que é muito importante para a gente entender. Faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho que sumiu com os beijos, gastando tudo com... Ué, como é que ele sabe que ele gastou com prostituta se ele estava chegando naquela hora? Interessante, né? Como é que você sabe? Pode deixar o texto aqui. Ele gastou com prostitutas. Como é que ele soube disso? Tinha um jornal, tinha alguma coisa que avisava ele? Ou ele tinha vontade de estar também da mesma forma? Amados, muitas coisas estão dentro de nós, erradas, pecados, e nós queremos apontar o erro dos outros para tentar ser melhor que os outros. Queremos olhar para a grama do vizinho, queremos fazer e julgar pessoas. Nós temos que olhar para dentro de nós e pedir a Deus para ter misericórdia de nós. Continuando aqui, amados. Mas quando veio esse seu filho que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque o seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Engraçado que essa história não terminou. Essa não teve um final feliz. O final feliz seria que seu filho voltasse para dentro, meu irmão compreendesse. Né? Podia terminar a história assim. Jesus podia chegar e falar assim: ó, ai papai, você tem razão, me perdoa. Voltava lá para dentro da casa, vamos comemorar, vamos abraçar. É isso que Jesus quer fazer. Jesus quer fazer que... Eu ouvi tantos problemas, de tantas situações impossíveis, de famílias que se envolveram com problemas que mãe com filho, filho com pai, e mãe que conhecia o pai morava na esquina e de repente o pai tinha uma outra filha e casou com o filho, casou com a mesma filha, quer dizer, o irmão teve relações com a irmã, sempre porque a mãe não queria dizer que ele era o pai dele. E ele ficou, depois que ele aceitou Jesus, ele ficou com isso na cabeça, ele não aceitava, não perdoava a sua mãe nunca. E vivia sempre com problema, com dificuldade, com luta, e não conseguia. Um dia, ele conseguiu perdoar. E a mãe se debruçou aos pés dele, pedindo perdão. A vida desse homem mudou completamente. O perdão é um dos pesos que fica dentro de você, fica dentro de mim, fica dentro de nós, porque somos humanos e falhos. Não conseguimos perdoar. Não conseguimos perdoar. Quem perdoa é o Espírito de Cristo que habita dentro de você.
é um atributo daquilo, do fruto do Espírito Santo. Hoje foi falado sobre o Espírito Santo aqui de manhã, como é importante absorvermos o fruto do Espírito, saber que ele nos leva para o reino de Deus, como diz Gálatas 5:22. Amados, aquele garoto estava ali, vendo, observando tudo. Ele morava na casa do Pai. Muitas vezes você está aqui ouvindo essa palavra, você é da casa do Pai. Mas o que Deus quer tirar os pesos, as coisas que te amarram a um passado, alguma coisa que te prende, que te faz mal. Jesus está aqui com você hoje. Aquele menino não tinha noção, mas aquele que saiu, amados, recebeu os bens, e este que estava em casa também foi beneficiado com seus bens, que a divisão foi para os dois. Ele tinha tudo o que queria dentro da casa, mas muitas vezes você tem e não sabe receber aquilo que Deus tem para você. Deus quer mudar a nossa história. Deus quer fazer com que você se preocupe não somente com os seus problemas, mas que você se preocupe em estar próximo de Deus, que quanto mais a luz de Deus entrar em você, mais as coisas que às vezes você diz, poxa, eu entrei para Jesus e estou tendo um monte de problema, porque você não enxergava, porque você era publicano e pecador, e era como um fariseu apontando o dedo para cima de Jesus, que ele comia com pecadores. E a gente vê os erros dos outros, mas não olha conosco. Mas quando o Espírito Santo, que é luz, que é verdade, que entra dentro de nós, as mentiras que estão dentro de nós, que nos sufocam, ela começa a aparecer. E os problemas aparecem para que nós possamos resolver. É isso que Deus faz conosco, amados. Mas muitas vezes pensam que eu estou falando aqui por... Não, eu não quero convencer você. Quem convence você é o Espírito de Deus. Quando você abre o seu coração, e conversa com Deus, não é fazer uma oração, Deus Todo-Poderoso, Criador, não, Deus, socorro, tu sabes o que eu estou passando, tu sabes da luta, tu sabes os pensamentos que tenho, é se abrir, é se deixar, porque Ele sabe tudo que você está dentro de você, e Ele quer consertar, Ele quer tratar de você. Esse menino, ele foi para junto do pai, ele tinha tudo, mas ele não teve recurso, ele ficou preocupado com o filho que voltou. Isso se tornou um anteparo para ele, para que ele não pudesse voltar para a casa do pai. Eu não sei o que separa você, muitas vezes você acha que Deus não está te ouvindo, mas hoje vai quebrar, hoje é dia de milagre aqui dentro. Pastor, já ouviu essa mensagem outras vezes? Não, você não ouviu não, essa aqui é hoje. Hoje, dia 22 de junho, hoje, talvez você possa ter ouvido, mas você se distanciou, você se desprendeu, você estava longe, você estava que nem aquele menino que estava na janela, que Paulo, quando estava ministrando a palavra, ele estava sentado na janela, de repente ele cai para o lado de fora. Ué, por que ele não caiu para o lado de dentro, né? Interessante, né? Ele podia cair para o lado de dentro, Alexandre. A gente pode cair para o lado de dentro, porque do lado de dentro, se a gente cair para o lado de dentro, ele não morreria. Mas quando ele caiu do lado de fora, ele morreu. Porque talvez o coração dele não estava dentro da casa de Deus. Estava fora. Por isso que o Pedro foi para o lado de fora. Aí ele morreu. Mas como Deus é homem, Deus é verdade. Estava com o apóstolo Paulo para trazer um milagre, como traz hoje um milagre, ele quer ressuscitar aquele que está morto para reviver, porque esse Deus é o Deus da ressurreição. Amém. É o Deus do milagre, irmãos, é o Deus que faz diferença na minha vida, na sua vida, sobrenaturalmente, não do jeito que eu quero, mas do jeito que eu quero. Ele faz com que as coisas possam mudar de uma hora para outra, mas depende de você. Não depende do pastor, não depende do dinheiro, não depende do irmão, não depende de você. Depende de você fazer a vontade dele, de você ouvir a voz dele. Porque
porque esta palavra ela é viva e eficaz, é como espada de dois gumes que penetra dentro da alma e do espírito, separa espinha de medula, como diz o próprio autor de Hebreus, que fala que você tem que ser um testemunha da fé daqueles que passaram por ali e que fizeram tantos milagres aqui, mas teve outros que não conseguiram, não tiveram a mesma disposição de fazer com que se esvaziar de si próprio, equinose, esvaziar de tudo. Jesus, para poder chegar até você, meu amado irmão, escuta isso. Jesus se esvaziou da glória de Deus. Efésios capítulo 5 fala, ele desceu de sua glória, ele não usurpou ser Deus, ele não quis ser igual a Deus, ele se fez em figura humana. Para quê? Para salvar o homem, para salvar a você e a mim. Ele desceu da tua glória, da glória dele, para que nós não possamos colocar objeções quando ele toca numa ferida que a gente que machuca e a gente não quer largar, a gente quer ficar segurando aquilo, achando que nós somos melhores, porque temos conhecimento, porque somos inteligentes, somos capazes. Deus quer fazer diferença na minha e na sua vida, meu Deus. Só recebe quem abre o coração. O filho pródigo reconheceu. Ele foi verdadeiro. Me dá todos os meus bens, eu quero viver dissolutamente, e foi embora. Estava errado? Estava. Ninguém deve fazer isso. Mas como Davi, o coração dele mudou. Davi pecou contra Deus, mas se tornou o rei segundo o coração de Deus. Por quê? Pequei contra ti. E o dia que depois ele passava lutas, quando as pessoas perseguiram, quando o filho dele tirou ele do trono e botou ele lá na rua e perseguiu querendo matá-lo, ele não queria matar o filho. Quando aquele benjamita começou a jogar pedra nele, Simei começou a jogar pedra, amaldiçoar ele, ele falou, deixa amaldiçoar, mas vamos matar ele está te amaldiçoando. Não, não mata não, porque Deus vai olhar com os olhos de misericórdia, porque eu errei, eu pequei, eu mereço talvez passar por o que eu estou passando. Mas não pensamos assim. Muitas vezes queremos blasfemar como os pecadores, como os publicanos, e achamos que estamos certos. Essa igreja quer multiplicar você e outros discípulos que aprendam a palavra de Deus. E aqui nós ensinamos a palavra para você. Amados, você será um vencedor. Não, será mais do que vencedor. Porque no meio das lutas, você vai reconhecer esse Deus. Vamos ficar de pé e vamos louvar ao Deus vivo.